noite, amigos e irmãos que nos acompanham através das redes sociais, YouTube, Facebook. Pedimos a você que nos acompanha através do YouTube, você possa se inscrever no nosso canal, também apertar no sininho para você receber os novos vídeos que são produzidos. Hoje, quarta-feira, culto de doutrina, nós vamos meditar, como todas as quarta-feiras nós fazemos, sobre a punição eterna à humanidade. A punição eterna à humanidade. Quero lembrar você que a Igreja Batista do Bairro Recompensa 2 é filiada à Missão Brasileira Batista da Fé. Se você quiser nos fazer uma visita presencial, nossa igreja, o templo fica situado à Rua Xavier Marques, 296, Compensa 2. Para você que está fora de Manaus ou fora do estado do Amazonas, a nossa igreja ela fica em Manaus, Amazonas, a Rua Xavier Marques, 296, bairro Compensa 2. Nossos horários de cultos, domingo pela manhã às 8 horas e à noite às 18h30, quarta-feira às 19 horas, culto presencial. Vamos fazer a leitura bíblica no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo de 1 a 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Lembrou-se Deus de Noé de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através, ó Deus, do teu servo. Abençoa aqueles que irão nos ouvir e aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, para que eles entendam a tua palavra e creiam nela, Senhor. Que o Espírito Santo os convença dos seus pecados, aqueles que ainda não tiveram encontro real contigo. E saibam todos que um dia também, Pai, haverá o julgamento final. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O dilúvio, ele foi uma punição de Deus para com a desobediência do homem, para com o pecado do homem, com a rebeldia do homem. O salário de toda essa rebeldia do homem contra Deus foi o dilúvio. E Deus puniu a humanidade. Nós vamos então meditar um pouco sobre a punição eterna à humanidade. A punição eterna à humanidade. Essa punição eterna à humanidade é a separação eterna da presença de Deus. É a separação eterna da presença de Deus. Foi essa punição do homem. Bem, os anjos caídos e o diabo estão presos no tormento eterno, né? Estão separados eternamente de Deus. Os anjos caídos e Satanás, tá? Estão separados eternamente de Deus, ok? Não há mais perdão para o inimigo. Está lá em Mateus 25, 31, 33, 41. Então, a Bíblia está dizendo que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Então, lembrando de todas essas coisas, que quando ele fez o diabo, ele fez o inferno para Satanás e seus anjos, é porque para o diabo não existe mais nenhuma oportunidade de ele se arrepender, nem para ele, nem para os anjos caídos. Então, não há mais nenhuma oportunidade. Muitas pessoas, elas serão lançadas no inferno ou no tormento eterno, no lugar em que Deus preparou para o diabo, e essas pessoas estão indo para lá porque não creram na palavra de Deus. Então, aquelas pessoas do tempo de Noé, que morreram no dilúvio, elas foram lançadas no mesmo lugar em que os anjos caídos estão. O lugar é de tormento e é chamado, esse lugar é um lugar de tormento. Ele é conhecido por alguns nomes na Bíblia, de Sheol, Hades, o abismo.
tudo significando sepultura, mas aqui é o lugar de morte para aqueles que rejeitaram o salvamento do Senhor, o plano salvífico de Deus. O nome inferno veio do grego Gehenna, nome dado a um lixão no vale de Inom, onde se sacrificava pessoas humanas, humanas pelos pagãos. Lá em Provérbios 15, 24, nesse vale era ali oferecido pessoas em sacrifícios, isso Deus abominava. Então, as pessoas que pereceram no dilúvio, os seus espíritos estão aprisionados no Hades juntamente com os demônios. O apóstolo Pedro, ele nos fala lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20. Deixa eu ler para você aqui de repentinho aqui para você entender aqui. Olha o que Pedro ele nos diz. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 19. 1 de Pedro 3, 19 e 20. Vamos olhar 1 de Pedro 3, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Tiago, 1 de Pedro 3, 19 e 20, diz a palavra do Senhor dessa maneira. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então nós temos aqui, essas pessoas elas estão aprisionadas, os espíritos. Quando falamos dessas pessoas, nós estamos falando dos espíritos, porque o homem, ele foi constituído de duas coisas, da parte material e a imaterial. Na imaterial está a parte espiritual, que contém o espírito e alma. Então, quando o homem morre, a parte imaterial, que é a parte espiritual, vai à presença de Deus e segue o seu destino, sem Cristo, para o tormento eterno. Então, desde aquelas pessoas que pereceram na época do dilúvio, elas estão aprisionadas também, e demônios também estão aprisionados, muitos anjos estão aprisionados também lá. Então veja bem que é o lugar em que as pessoas que não quiseram estar com Deus, que se rebelaram contra Ele, estão separadas eternamente. O inferno é um lugar de separação eterna. Lugar de separação eterna. Também o inferno é um lugar de punição eternamente dos humanos como dos demônios. Continuarão vivos. Lá todos vão continuar vivos. No inferno é um lugar onde todas as pessoas vão continuar vivas. É um lugar onde se paga pela sua desobediência, né? É um lugar de punição, onde todos serão punidos por causa do seu pecado, por causa da desobediência, por causa da sua rebeldia, que quiseram permanecer no seu estado de pecaminosidade. Então a Bíblia nos está mostrando, ela está dizendo para o homem, que assim como aconteceu no passado, acontecerá hoje e também no futuro. Então o inferno é um lugar lugar imortais com fogo inextinguível. Então o inferno é esse lugar onde as pessoas não morrem. Fogo inextinguível, que a Bíblia nos mostra. Também será o sofrimento interior e repugnante. É o sofrimento que a pessoa tem e é repugnante, okay? Então a pessoa vai estar consciente e sabendo de tudo o que ela fez aqui e de todas as oportunidades que foram dadas a ela, e ela então assim rejeitou. Quantas oportunidades as pessoas têm, Deus tem dado para que as pessoas se arrependam, mas estão ainda assim se rebelando contra Deus, ainda continuam em seu estado de rebeldia. Muitos estão enganados pensando que as pessoas dizem assim, não, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. São as pessoas que vão para o inferno porque querem, porque Deus ele fez o inferno, não foi para o homem. A Bíblia nos diz que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Então essa é a vontade de Deus. Mas como o homem morre na sua desobediência, então o lugar que tem preparado para os desobedientes é o tormento eterno, é o inferno. O inferno é um lugar de choro, de dor e ranger de dentes e de trevas, tá? Então o inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes e de trevas.
O inferno não é um lugar de amizade. O inferno não é um lugar onde as pessoas se conheçam. O inferno é um lugar de perturbação. É um lugar de perturbação para todas as pessoas. O pecado, ele tem dominado o homem. O pecado, ele tem levado o homem a cada dia mais a ser seus escravos, a ser seu escravo. O pecado tem destruído a vida do homem. E nós observamos a cada dia que vai passando, é que o poder maligno tem se rebelado a cada dia contra o poder de Deus, usando o próprio ser humano. Satanás, ele usa o próprio ser humano em seu estado de rebeldia para se rebelar contra o seu Criador, contra Deus. Então, o inferno é um lugar que jamais se sacia em receber espíritos humanos. Lá em Isaías 5, capítulo 5, versículo 14, Isaías, ele nos mostra ali em que o inferno jamais ele para, ou ele fica satisfeito em receber as mortes. Vamos olhar rapidamente para o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 14. Olha o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 14. Isaías: por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então veja bem que a palavra de Deus nos está dizendo aqui, ele está mostrando o destino de todos aqueles que estão sem Cristo. Essa cova aberta aqui está falando aqui do inferno, do tormento eterno que ele recebe as pessoas. Ele recebe o espírito daqueles que partiram sem Cristo para a eternidade. Então, aqui é o lugar, o julgamento onde Deus tem colocado para o destino de todas as pessoas, o destino de todas as pessoas que morreram sem Cristo. A pessoa vai ao inferno não é porque aquela pessoa não é boa. Todo ser humano, toda criatura diante dos olhos de Deus, ele é perverso, é má, porque ele está em estado de rebeldia. Ele luta contra Deus, desafia todo dia Deus, e pensando ele que Deus não está vendo e que Deus não vai chamar o homem para prestar conta. Então, lá no inferno, a Bíblia nos mostra duas pessoas que partiram para a eternidade. Ali a Bíblia está esclarecendo tudo. Em Lucas, você vai encontrar no livro de Lucas a história do rico e do Lázaro. O Lázaro era um homem crente, um servo de Deus. Ele morreu, foi para a eternidade, e ele foi ao seio de Abraão, ele foi à presença de Abraão. Morreu o rico e foi para o tormento eterno. O rico estava em tormento eterno e ele viu Lázaro no seio de Abraão. Então veja bem que o rico fez um pedido a Deus, a Abraão, que ali estava mostrando Deus. Então, mas o pedido dele foi negado. Ele viu Lázaro, mas Lázaro não falou com ele. E isso nos mostra, a Bíblia está mostrando que o homem continua tanto lá no céu, tanto com Deus. Não há uma exterminação do homem, nem no céu e nem no inferno. Ele continua. Quem está em tormento? A Bíblia diz que aquele homem estava atormentado. E ele disse a Abraão: pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui. Ele queria aliviar o sofrimento, a dor que perturbava ele dia a dia. E conscientemente ele tem de todas as oportunidades que ele teve, e ele sabe que ele rejeitou. E ele se lembrou dos irmãos dele que estavam aqui na face da terra, e ele não queria que eles fossem para lá. Amigos, assim é a palavra de Deus, ela continua dizendo. Então, há uma separação eterna entre o homem e Deus. O inferno é o lugar de separação eterna. Todos os que estão lá vão ser lançados no lago de fogo, onde o bicho não morre, e o homem todos os dias serão atormentados. Os que estão lá estão atormentados. Bem, na quarta-feira que vem nós vamos continuar sobre esse assunto, sobre a separação eterna à humanidade, né? Essa separação eterna da humanidade, separado de Deus, ok? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe você e que você entregue sua vida a Cristo. Ainda não teve ainda um compromisso com Ele. E também você que já é um crente e está desviado dos caminhos do Senhor, volta para Ele enquanto é tempo. Jesus está voltando. Não deixe as coisas passar, não deixe o tempo passar e ir para a eternidade sem Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e até na próxima quarta-feira, se Deus
assim quiser. Amém.